Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois de ter sido impactado pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pelas músicas, pelas canções, permitamos que o Senhor continue a impactar o nosso coração pela reflexão da sua palavra. Não tenha medo diante das decepções do presente. Este é o tema da nossa reflexão hoje, baseado em Gênesis, capítulo 15, versículos 1 a 6. Nós carregamos muitos sentimentos de medo. Qual é a origem do medo e em que reside a sua verdadeira essência? A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 3, e ouviram a voz do Senhor Deus, neste caso Adão e Eva, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, depois deles terem pecado, depois de terem rompido com a sabedoria de Deus. E diz o texto, e ele disse, Adão, neste caso, respondendo a Deus, ouvi a tua voz soar no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Essa passagem faz pela primeira vez referência ao medo. Pela primeira vez o ser humano sentiu medo, expressou medo, porque antes ela não fazia parte da realidade que Deus já havia construído para nós. Antes de prosseguir, vamos orar ao Senhor pedindo a sua graça e presença. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor na cruz, por o Senhor ter pago o preço pelos nossos pecados, porque o Senhor fez isso para nos trazer de volta a um relacionamento vivo com Deus, para dissipar todo o medo que controla a nossa vida e tenta roubar a nossa alegria, a nossa paz e a nossa tranquilidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e que diante dos nossos medos, diante das nossas decepções do presente, o Senhor possa nos dar uma perspectiva de esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvi a tua voz soar no jardim e fiquei com medo. Os medos podem ser variados. Medo de envelhecer, medo de perceber que os anos estão a roubar a nossa vitalidade, podem roubar a nossa força para seguir com a vida e responder a todos os desafios que nos vêm pela frente. Medo da pobreza. Quantos de nós, num país como o nosso, lutam com o medo da pobreza? A ansiedade que persegue esse medo, às vezes, se converte numa forma desequilibrada de viver, em que desfazemos as prioridades, desfazemos as coisas mais importantes na vida à procura de bens materiais, de modo que o medo da pobreza não nos assalte, medo da morte. Quantos de nós sentem medo de morrer? Provavelmente alguns. Medo de rejeição, medo de não ser amado, medo de não sermos aceitos como nós somos, com nossos defeitos e nossas virtudes. Pode ser um sentimento muito forte, muito paralisante na vida de alguns de nós. Medo de espíritos maus, medo de demônios, medo de paz, medo de sossego, medo do que o mundo das trevas podem nos causar, podem nos fazer. Esses são alguns medos que poderíamos mencionar, mas poderíamos falar de tantos outros medos. Medo da solidão, por exemplo. Medo de, em algum momento da vida, nos encontrarmos sozinhos, sem ninguém para abraçar, sem ninguém para nos acolher, sem ninguém para caminhar conosco. O sentimento de medo permeia toda a nossa vida. O sentimento de medo
passa pelo nosso caminho. Como é que Deus de facto quer resolver essa questão? Como é que Deus ele quer que os nossos medos sejam resolvidos? Muitas vezes nós tentamos tratar a questão dos nossos medos buscando meios humanos, buscando meios que provavelmente não encontram-se na palavra do Senhor. Mas hoje nós queremos refletir criticamente a respeito dos nossos medos a partir da palavra do Senhor. Diz ainda que a essência do medo reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Quando nós passamos a duvidar, quando nós passamos a desconfiar de que Deus, através da sua palavra, Ele quer dissipar todos os nossos medos, que Deus ele revela através da sua palavra amor e cuidado, o medo passa a ser uma realidade paralisante nas nossas vidas. Não importa, queridos irmãos, quais cuidados nós tomemos. Não importa quão bem nos organizemos por uma boa vida. Não importa quão duro nós trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos e família e bem-sucedidos em nossa carreira. Não importa. Alguma coisa vai inevitavelmente dar errado. Alguma coisa fora daquilo que nós desejamos, planejamos para as nossas vidas, vai acontecer. Porque nós pertencemos a um mundo quebrado, a um mundo que não funciona como deveria funcionar. Temos falado bastante a respeito disto e que este não é o lugar para nós construirmos a nossa segurança. Este mundo não é o lugar em que nós nos sentiremos confortáveis. Esse sentimento de inadequação vai nos perseguir até o túmulo. E enquanto não chegamos lá, como é que o Senhor quer cuidar de facto da nossa mente e do nosso coração? Como nós de facto podemos continuar a caminhar diante das nossas decepções do presente? Do medo à fé. A jornada de Abraão nos ensina muito. Abraão, ele experimentou também os seus dias de medo. A história de Abraão é muito interessante. Ele é chamado por Deus no capítulo 12 de Gênesis. Deus vem a ele e diz: Abraão, sai da sua parentela, sai da sua casa, deixa toda a sua segurança, deixe todo o seu conforto, deixe tudo aquilo que você estruturou, construiu, toda a fortaleza que você ergueu para lutar contra os seus medos e vai para um lugar que não conheces. Abraão, ele obedece e ele segue. E diz o texto que ele segue com seu sobrinho Ló. Mas a meio caminho, os dois percebem que era melhor que um fizesse o seu próprio caminho. Ló, ele segue o seu próprio caminho, deixa Abraão e ruma para uma terra muito melhor aparentemente. E lá ele segue a sua vida. Entretanto, Ló, quando ele segue o seu caminho, encontra dificuldades com outros reis, encontra dificuldades com as tribos que ele encontrou no lugar onde veio a se fixar. Dali surgiram conflitos. E capítulo 14 nos diz que Abraão teve a necessidade de ir defender o seu sobrinho Ló. Teve a necessidade de socorrer Ló desses reis que estavam a se opor a ele, que estavam em conflito com ele. Abraão, de um momento para o outro, ele se vê perdido na história da sua vida. No capítulo 12, Deus vem e lhe faz grandes promessas.
Mas ele começa já no capítulo 13 a perceber dificuldades no caminho com seu sobrinho Ló, e agora ele se vê derramando sangue no capítulo 14 para defender o seu sobrinho, e Abraão ele começa a sentir algum desconforto, começa a sentir algum medo na sua vida. Este cenário que se configura a partir desses capítulos é de decepção, é de frustração. Mas é muito interessante perceber, quando nós vamos lendo Gênesis, que no capítulo 15, as primeiras palavras do capítulo são essas: depois destas coisas. Depois desse cenário de decepção, de aparente perdição, de aparente distanciamento de Deus, depois dessas coisas. É importante perceber que toda a história tem um depois. E, sobretudo, se essa história é construída com Deus, ela tem um antes e tem um depois. E precisamos abrir os nossos olhos para percebermos que haverá um depois. E esse depois é providenciado pela graça de Deus. Esse depois é providenciado pelo amor de Deus na nossa jornada. Houve um depois, e é sobre esse depois que nós queremos nos aprofundar um pouco mais hoje. Diz o texto, prosseguindo: depois dessas coisas, no capítulo 15, versículo 1, veio o Senhor a Abraão, depois daquela situação de uma aparente caminhada solitária, sem a presença de Deus. O texto diz que veio o Senhor a Abraão. A presença de Deus veio de forma manifesta a Abraão. Abraão, ele recebeu o Senhor, e o Senhor, quando vem a Abraão, chama Abraão de forma muito pessoal. Faz referência não só a ele, mas também ao seu nome. Deus, ele nos conforta em momentos de frustração, em momentos de dúvida, em momentos de medo, através da sua presença. A presença do Senhor ao longo da história tem sido um fator encorajador, tem sido um fator motivador. Josué, quando teve que assumir a conquista da terra prometida e sentiu-se esmagado, Deus disse: eu sou contigo, vai, eu sou contigo. Ele disse isso também a Moisés, ele disse a tantos outros homens ao longo da história. E no fim dos seus dias, Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, quando se encontravam desanimados, esmagados, quando sentiam medo de continuarem a missão sozinhos, Jesus Cristo olhou para eles e disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus, Deus em Cristo nas nossas vidas, é o que nos encoraja diante das decepções do presente, a não ter medo e a seguir com fé e coragem. O texto diz ainda mais: o Senhor vem a Abraão e diz: não tenha medo, Abraão, não tenha medo, porque a proteção é minha. Não tenha medo, confie simplesmente no meu caráter, no meu poder. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não tenha medo, Abraão. Deus conhece Abraão, chama Abraão pelo seu próprio nome, manifesta-se de forma pessoal a Abraão e diz que ele tem poder suficiente, que ele é grande acima de todas as coisas, capaz de responder, capaz de cumprir todas as promessas que ele havia feito, ainda que Abraão se encontrasse num momento de aparente fraqueza, de aparente distanciamento da parte de Deus. Entretanto,
Quando nós dissemos que Deus ele está presente nas nossas histórias, Ele se manifesta de forma pessoal nas nossas vidas, que Ele nos protege porque é nosso escudo e que Ele mostra-se poderoso para cumprir as suas promessas. Será que isto significa que não passaremos por momentos difíceis, que não passaremos por momentos de frustração, que não passaremos pelos nossos dias de dúvidas? Será que isto significa que nós não teremos os nossos dias em que veremos Deus distante e perdidos nas nossas histórias? O que significa realmente a presença de Deus, a proteção de Deus e o seu poder nas nossas vidas? Em primeiro lugar, significa que nada pode nos tocar, exceto aquilo que Deus permite. Nada pode acontecer nas nossas vidas a menos que Deus permita. A presença de Deus não significa que a vida vai se configurar em torno daquilo que nos é confortável ou favorável. Em segundo lugar, a presença de Deus, a proteção de Deus e o seu poder nas nossas vidas significa que não existe situação difícil na nossa vida que não passa primeiro pelo filtro do amor de Deus. Precisamos compreender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E às vezes essas coisas que contribuem para o nosso bem não são fáceis de lidarem com ela, não são fáceis de serem encaradas, não são fáceis de serem resolvidas, mas mesmo assim Deus, Ele manifesta o seu amor, o seu cuidado, até através de uma situação difícil. Há dores que curam. Uma cirurgia, por mais dolorosa que ela seja, sabemos que é processo da cura, faz parte da cura, faz parte da nossa saúde. Há dores que vêm para o bem e nem toda dor precisa ser evitada, nem toda dor precisa ser descartada. Há dores que nós precisamos aprender a acolher, a abraçar, sem reclamar, mas com gratidão a Deus, porque algumas dores estão simplesmente a nosso serviço como clara manifestação do amor e do cuidado de Deus. Em terceiro lugar, a presença de Deus e a proteção de Deus nas nossas vidas significa que qualquer coisa difícil que acontece conosco também faz parte da proteção de Deus. Que não há nenhum valor antitético entre as nossas experiências difíceis e a presença e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Deus nos protege e para isso às vezes até usa alguma situação difícil. Em quarto lugar, significa que nada vai nos atingir de modo que impeça a Deus de cumprir seu plano nas nossas vidas. Às vezes questionamos o plano de Deus em decorrência de alguma situação difícil. Pensamos que Deus já abandonou o seu plano, que as suas promessas já não estão mais a valer. Provavelmente Abraão poderia questionar a Deus, será que as promessas dele ser bênção para todas as nações da terra ainda estava a valer? Porque a meio caminho ele se vê caminhando sozinho e teve que separar do seu sobrinho Ló, meia volta se vê com as mãos cheias de sangue. Será que Deus ainda haveria de cumprir a sua promessa? Claro que sim. Por fim, a presença de Deus e a sua proteção, bem como o seu poder nas nossas vidas, significa que nós nunca batalharemos sozinhos, porque Ele lutará conosco e por nós. Diz o texto no versículo 1, quando Deus se apresenta a Abraão, diz: eu sou teu escudo. Ou seja, Deus, Ele não só nos livra de situações difíceis, mas Deus, Ele nos permite passar por situações difíceis porque Ele está conosco até nas situações difíceis. Lembra, irmão, que escudo ele é usado na guerra, enquanto estamos em guerra, enquanto estamos em batalha.
não fora dela. Quando dizemos que o Senhor é nosso escudo, estamos a dizer que o Senhor estará presente conosco na batalha e não fora dela. Nós queremos muitas vezes, gostamos de perceber a presença de Deus como sendo nosso escudo, enquanto o mal não nos toca, enquanto situações difíceis não nos atingem. Mas a imagem, a metáfora aqui de que o Senhor é nosso escudo, nos remete à realidade de que Deus está conosco no fogo cruzado. Deus está conosco no momento mais intenso da batalha, nos defendendo, nos protegendo com a sua presença e com o seu poder. Algo muito interessante para abraçarmos e revigorarmos a nossa esperança. Qual foi a resposta de Abraão depois dessas palavras de encorajamento? Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos. Veja que Abraão ele faz menção da promessa de Deus de dar filhos, de fazer dele pai de muitas nações. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão reclama da parte do Senhor. Ele apresenta a sua frustração, mas é aqui onde creio que essa citação faz algum sentido para nós. Que quando a tragédia acontece e não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, quando a coragem foge pela janela e o mundo parece ser um lugar hostil, nenhuma palavra, por mais sincera que seja, é suficiente para proporcionar qualquer conforto ou consolo. Abraão ele olha para Deus e parece que aquilo que Deus havia dito ainda não estava a ser fácil de ser percebido. E ele tem um servo na sua casa e ele diz que o seu único herdeiro seria aquele servo. Ele lamenta-se diante do Senhor, ele abre o seu coração diante do Senhor. Quem nunca sentiu-se assim? Quem nunca sentiu-se frustrado, cansado, decepcionado, sem qualquer esperança para o futuro, inconsolável? Quem nunca se sentiu assim? Todos nós passamos pelos nossos dias de decepções e frustrações, mas Deus continua a interagir com Abraão e diz que eis que a palavra do Senhor veio de novo a Abraão e Deus diz a Abraão: este que está consigo não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Virá um filho, você será pai de um filho. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Deus reafirma a sua promessa feita no capítulo 12, diante da decepção de Abraão em ver a resposta de Deus na sua vida, o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Deus lembra a Abraão que ele é fiel e que ele vai cumprir a sua promessa. Diz o texto: e creu ele no Senhor. Abraão creu no Senhor e foi-lhe isto imputado por justiça. Isso foi como saldo, isto contou-lhe. Isso valeu para que ele fosse de fato tido por Deus como justo. Abraão creu nas promessas do Senhor, apesar das suas decepções do presente. Para refletir e praticar, irmão, onde tens colocado a sua segurança diante das decepções do presente? Diante daquelas promessas que Deus fez
mas por alguma razão nós não conseguimos perceber o seu cumprimento nas nossas vidas. Será que você volta-se ao mesmo Deus em conversa com Ele com um coração aberto, através da oração? Será que nós colocamos a nossa segurança em Deus? Ou colocamos talvez noutros mecanismos, noutras possibilidades? O nosso convite é para afirmarmos num lugar seguro. E esse lugar seguro é a rocha eterna. Essa rocha é Jesus. É Deus em Cristo. Ele é a pessoa em que nós podemos nos refugiar, podemos nos esconder diante das nossas decepções do presente. Creia mesmo diante das decepções do presente. Creia mesmo diante da dúvida. Creia como quem confia a vida ao Senhor. Creia de todo o coração e de toda a mente. Lembre-se que momentos de dúvida fazem também parte da fé. Lembre-se que este homem chamado Abraão, o pai da fé, passou por seus momentos de dúvida, de insegurança. E no exercício da nossa espiritualidade, cabe perfeitamente nos indagarmos, cabe perfeitamente conversarmos com Deus honestamente a respeito daquilo que nós sentimos. Não sei quais são os seus medos, mas você não precisa temer por elas. Não sei quais são as suas decepções, não precisas temer por elas, porque Deus é o nosso escudo. Ele é quem vai diante de nós e quer nos dar um futuro melhor, quer cumprir todas as promessas que Ele fez na sua palavra. Que o nosso coração se encha de alegria e de esperança e que nada, nenhuma decepção possa roubar a nossa alegria no Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Amém.